Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, doutor Cláudio Nascimento, e mais uma aula de economia política, né? Espero que tudo esteja bem com vocês, né? Então vamos lá. Eu, professor Cláudio Nascimento, hoje trago para vocês um tema bastante relevante, pessoal, que dentro da economia clássica, né? Que é Adam Smith, né? Onde nós vamos trabalhar o texto dele, a riqueza das nações, né? Então, na realidade, a riqueza das nações. Então, trago aí essa proposta onde a gente vai sair daquele modelo feudal, né, de economia, base da agricultura, e vamos agora para um modelo mais liberal, né? Então, vamos falar um pouco, né? Explicações do Tratado da Riqueza das Nações. Então, o primeiro livro da Riqueza das Nações explica toda a mudança e adaptação das forças produtivas do trabalho, né? E como essas mudanças impactaram as diferentes classes sociais. Então, Adam Smith procura o quê? Procura investigar como em seu tempo ocorreu um aumento significativo, né, na produtividade, comparado ao quê? Aos séculos anteriores. Então ele vai mostrar esse aumento significativo na produtividade comparado aos séculos anteriores. Então, para Smith, tal fenômeno tem relação direta com a divisão do trabalho. Então é bastante claro, né? Bastante claro e intuitivo que apenas uma pessoa produzindo qualquer artefato possuiria, né, um rendimento muito inferior comparado ao trabalho dividido entre muitas pessoas, né? Então, essa ideia representava uma mudança, né? Uma mudança significativa do ponto de vista da organização do trabalho, pois ela concedia uma relação de causalidade, né? Uma relação de causalidade entre o aumento na produtividade, né, com maior nível de especialização. Então, os primeiros donos das fábricas, né, se utilizaram do conceito descrito de Smith, né, e o resultado era nítido, bastante nítido, né? Então, mais produtos em menos tempo. Ou seja, a produção de riqueza tornava-se maior. Então, vale ressaltar, prezados e prezadas, também que Smith fez uma distinção muito clara, né? Muito clara, né? Entre aquelas sociedades que possuíam e não possuíam a divisão do trabalho, né, consolidadas. Ou seja, as primeiras foram caracterizadas, né, caracterizadas como desenvolvidas, enquanto as segundas, né, eram chamadas rudimentares. Vejam só, as primeiras se desenvolveram, as segundas eram consideradas obsoletas, ultrapassadas, né? Então, após essa explicação, é muito importante analisar, né, a decorrência da divisão do trabalho. Então, o primeiro ponto a ser destacado é o tamanho do mercado. Porque ele vai falar muito liberalismo econômico, liberdade de comércio. Liberdade de comércio, né? O primeiro ponto é se destacar o tamanho do mercado. E quanto maior for a população de uma região, e tendo já se instalado a divisão do trabalho, maior será a especialização de cada indivíduo na sociedade. E como consequência, cada indivíduo produz não um artefato inteiro, mas uma parte dele, né? Então, cada indivíduo produz não um artefato inteiro, mas uma parte dele. E, portanto, necessita de trocas, né, para que se adquira os bens necessários para a sua sobrevivência. E além disso, prezados e prezadas, né,
Os indivíduos devem possuir o que? Devem possuir um poder de troca, né, isso, em equilíbrio com a quantidade de riqueza, né, isso, ou valor produzido. Então, que seja muito aceito entre a população, né? Então, vejamos, este ou esse poder de troca é convertido em moeda, né? Então, a moeda, de acordo com Smith, ela torna-se o que? O facilitador necessário para que ocorra o quê? Para que ocorram as trocas entre diferentes produtores e assalariados. Pois trocar moedas por produtos é mais prático do que trocar produtos por moedas, né? Ou por produto, né? Veja só, trocar moeda por produtos é mais prático do que trocar produto por produto, velho. Então veja, vamos trocar a moeda por produto do que produto por produto. Então ele vai concluir no nosso texto aí uma decomposição dos componentes, né? Que estão embutidos dentro do preço, dos preços, sendo eles o salário de quê? Dos trabalhadores, o lucro do proprietário e os custos fixos, como por exemplo o aluguel, né, dos produtores, né? Enquanto o livro trata de consequência da divisão do trabalho e sua mudança na organização social, né, a gente começa a definir o capital, né? Conceito que esse até o período feudal nunca tivera, né, destaque. Então Smith definirá o capital, né? O capital como aquilo que poderá, na realidade, gerar rendimento. Capital, aquilo que poderá gerar rendimento. E possui o que? 3 subdivisões, sendo elas o capital imediato, o circulante e o fixo. Então, o primeiro deles, né, que é o imediato, é utilizado para o consumo imediato. Veja só, o primeiro deles, que é o capital imediato, né, é utilizado para o consumo imediato de bens básicos, como, por exemplo, né, alimentos, vestuário. O circulante, o capital circulante, é principalmente empregado na compra e venda de produtos, com o intuito de gerar lucros, né? Vale ressaltar que o lucro só existe após a venda do produto, hein? Deixar bem claro, o lucro só existe após a venda do produto. Lucro é receita menos o custo, né? Tudo que a gente apura, menos o que nós gastamos, tá certo? Então, veja só, então você vai ter esse ponto, né? E, finalmente, o capital físico, que é descrito quando o capital é reinvestido na fábrica ou empresa, né? Com o objetivo de aumentar a produtividade, né? O objetivo de aumentar a produtividade, aumentar seus lucros, né? Então, Adam Smith coloca o acúmulo de capital, né, como terceiro e último fator para o aumento das riquezas das nações, né? Primeiro é a divisão do trabalho, né? E o segundo é o tamanho do mercado. Então ele acreditava que o acúmulo faria com que as pessoas reinvestissem o capital. O acúmulo, né? O acúmulo faria com que as pessoas reinvestissem o capital, de forma a aumentar ainda mais a produtividade e a riqueza das nações. Então, nesse sentido, embora a gente tenha uma ideia, né, o livro caracterize a natureza do trabalho, de trocas, né, e lucro e relações sociais, Adam Smith observou o seguinte: ele tenta justificar aquilo que é mais conhecido, o liberalismo econômico, ou seja, liberdade de comércio, liberdade comercial.
devido ao tamanho do mercado. Então, o mercado, na realidade, a economia ela não deve sofrer interferência, né? A economia não pode sofrer interferência do mercado. A economia não pode sofrer interferência do governo, né? Então, o mercado deve agir livremente. Então, vejamos. Então, você vai ter o final da Idade Média, né? Trouxe o avanço dos chamados Estados Nacionais, caracterizado pelas grandes monarquias absolutistas e o mercantilismo que nós já falamos, né? Embora essa estrutura, né, as estruturas políticas e econômicas tenham se modificado, no final da Idade Média, a mentalidade da sociedade como um todo não possuía ou não possui a mesma capacidade de adaptação. Então, Adam Smith ainda discorre, né? Que a ideia de que a riqueza de uma nação era proporcional à quantidade de ouro e prata acumulado que se popularizou até mesmo em Roma, né? Através de suas grandes conquistas pelo mar Mediterrâneo, e teve seu auge com as descobertas da jazida de ouro e prata na América. Então, tal mentalidade contribuiu para que Adam Smith, para o que Adam Smith definiu como mercantilismo, que a gente já falou disso, né? Então, que resultaria uma espécie de protecionismo alfandegário. Isto é, aumentar as tarefas sobre os produtos importados com o objetivo de não estimular o quê? A saída de ouro e de prata da nação. Então, porém, a mentalidade mercantil não procurava o quê? Atender os aspectos que Adam Smith, né, defendeu através do liberalismo econômico. Ou seja, o consumidor, talvez a primeira grande teoria econômica que tenha, de fato, atribuído um sentido para que as pessoas produzam e realizem trocas voluntárias e tenham sido o liberalismo, liberdade de mercado. Então ele vem e diz, não é da benevolência do açougueiro, do fabricante de cerveja ou do padeiro que esperamos no nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse, né? Então, em outras palavras, e estas mais famosas para a teoria liberal, quando os indivíduos eles agem em detrimento de seus interesses pessoais, isto é, de maneira egoísta, eles são guiados por uma mão invisível do mercado, que se utiliza de suas leis de oferta e demanda para gerar o bem-estar social. A crítica liberal, não é apenas ao protecionismo. A crítica liberal não é apenas ao protecionismo, mas também a qualquer tentativa de intervenção estatal, que pudesse modificar as leis do mercado. Smith criticou diversas leis, que interferiram no livre mercado, no livre comércio, entre elas a lei de 1731, que impediu que o livre cultivo do vinho, com a justificativa de que havia vinho em excesso e poucos cereais. Então ele diz, mas se fosse real, ela mesma, sem nenhuma ordem de conselho, evitaria de todo modo a plantação dos novos vinhedos. De certa forma, as intervenções essas intervenções distorcem as leis de oferta
e da demanda. Vejam só, de certa forma, as intervenções distorcem a lei de oferta e da demanda, desestimulando a produtividade e aumentando seus custos. Mas para que serve os governos? Uma boa pergunta, né? Para que servem os governos? Né? Então, eles questionam para que serve o governo. Se os estados não deveriam interferir na economia, veja só, mas para que afinal servem os governos se os estados não deveriam interferir na economia com o objetivo de promover o bem-estar? Quais seriam as suas funções? Então, essa resposta é fornecida no livro, né? Do Tratado de Educação na Defesa e na Justiça. Então, Adam Smith percebeu o seguinte, percebeu que a divisão do trabalho poderia levar à alienação. Veja só, Adam Smith percebeu que a divisão do trabalho poderia levar à alienação, prejudicando a saúde do indivíduo. Então, nesses casos, poderia caber ao Estado estimular o estudo, e outras práticas que impedissem que os trabalhadores fossem prejudicados. Então, além disso, o Estado deveria garantir a defesa da nação, para que não fossem invadidas por outros estados independentes, e a justiça com o objetivo de garantir a propriedade privada e o cumprimento do contrato. Então, aspectos fundamentais para gerar o quê? Confiança na sociedade, e estimular o comércio, no de proteger na medida do possível cada membro da sociedade, da justiça, cada membro da sociedade, da injustiça ou da opressão de todos os outros membros da mesma. Ou o dever de estabelecer uma administração judicial rigorosa, Então, na realidade, vocês vão ter, dentro de uma perspectiva histórica, mas se não era a totalidade da Europa seguir a liderança política, da América, depois que Smith pintou o primeiro verdadeiro quadro da sociedade moderna, todo mundo ocidental tornou-se o quê? O mundo de Adam Smith. Então, a consolidação das ideias de Smith teve, pessoal, um impacto enorme na sociedade do século XVIII, pois foram uma forma de explicar e definir toda a estrutura que começou a existir após o final da Idade Média. Então, o povo feudal jamais pensou em uma divisão do trabalho para o aumento da riqueza. Os juros eram consolidados, pecado de usura, a economia era impulsionada, pela tradição ou pela imposição governamental, aspectos totalmente contrários às posições de Smith, em seu tratado. Então, após a sua grande obra, que a gente vai ler, economistas futuros como David Ricardo, que a gente vai depois estudar, aprofundaram o liberalismo econômico através da teoria do valor do trabalho, da vantagem comparativa, enquanto Karl Marx fez a oposição direta com base em que no socialismo científico e comunismo, Além desses autores, a gente pode destacar ainda Keynes com sua contribuição, econômica para a microeconomia e macroeconomia, e caminhou na direção oposta à visão de liberdade de Smith, Caminhou numa visão oposta à liberdade de Smith, acreditando em um Estado presente e desenvolvimentista. Já Schumpeter, que além de ter feito crítica ao sistema de Smith, contribuiu para a utilização da tecnologia do sistema de mercado. Então, a sociedade que Adam Smith descreveu e que desenvolvera de forma tão rápida e produtiva, graças à liberdade e à propriedade privada, aos poucos se desmoronou,
durante o século XX, atribuindo maiores poderes aos governos intervencionistas, né? Intervencionista. Então vejamos, então a gente, essa grande obra aí, né, uma obra de grande relevância, riqueza das nações, né, é uma obra que a gente deve nos aprofundar muito, porque ela fala dessa questão da liberdade de mercado, né, que Adam Smith tanto ele defende. Porque eu gostaria de enfatizar, né, dentro dessa escola clássica, Smith afirma que o método de Newton, né, Smith afirma que o método de Newton, de quem retém a ideia de sistema e o princípio teórico da capacidade que oferece de organizar os fenômenos da experiência. O exemplo é mais uma vez o princípio do egoísmo, que é igual à filosofia moral, guiado pelo interesse pessoal, pela negociação, pela concorrência perfeita e ordem. Ou seja, portanto, supera o método indutivo experimental pela multiplicidade da experiência. Então, do iluminismo escocês vem o privilégio da razão como princípio organizador do conhecimento. Complexidade do método de Smith pode ser compreendida no contexto da filosofia comum sense, que pressupõe um senso comum. Deve ser a base para a operacionalização dos conceitos teóricos. Então, ressalta-se ainda a relação entre as dimensões micro, ponto de partida, indivíduos movidos pelos interesses pessoais e egoístas, e a macro, equilíbrio e bem comum na obra de Smith, né? Então, Smith, né, como eu falei, né, principais obras dele, a teoria dos sentimentos morais, a riqueza das nações que a gente está estudando. Então, dentro dessa filosofia moral, ele vai falar um pouco da sociedade possível através de quê? Da intervenção coercitiva do Estado. Os homens devem renunciar à liberdade. Então, Smith, ele é influenciado por Locke, por David Hume. Então, ele diz que um homem dotado de senso moral, dotado de paixões altruístas e egoístas, autoestima, tendência à felicidade, o equilíbrio, né? Então, Smith vem falar uma coisa muito interessante, né? O egoísmo, que resulta positivo, desde que ninguém, na busca de seu próprio interesse, impeça aos demais a obtenção dos seus. Veja só, o egoísmo resulta positivo, desde que ninguém, na busca de seus próprios interesses, impeça aos demais a obtenção dos seus. Como? Esse é o objetivo de Smith em A Riqueza das Nações. Autonomia da atividade econômica como fundamento da sociedade civil e do Estado. Então você vai ter uma realidade, a indústria e o assalariamento. A indústria produzindo, pagando salários aos trabalhadores que vendem sua força de trabalho, né? Vem a concorrência monopolista, né? A grande concorrência capitalista, busca de melhor salário, é isso, melhor lucratividade e suas especializações, né? O indivíduo sólido consegue produzir um bem. O ponto de partida é o contato com os fisiocratas, né? Conceito de produto líquido, renda residual e antecipação à renda do trabalho do capitalista, né? Então, Smith vem falar um pouco a origem do excedente, a capacidade de geração do excedente, que encontra-se na divisão do trabalho. Veja só, a origem do excedente, a capacidade de geração do excedente, encontra-se na divisão do trabalho. Fertilidade natural do solo é uma contribuição. Então, divisão do trabalho.
que determina a produtividade. A divisão do trabalho que determina a produtividade, pessoal. Especialização, primeiro. Economia de tempo e desenvolvimento das máquinas. Né? Aí vem a propensão a intercambiar, a troca. Né? Então, evidentemente, o que vale mais trocar, né? Produtos por dinheiro do que produto por produto, né? Claro, a gente vai trocar produto por dinheiro, não produtos por produtos, né? Então, como opera a troca, o valor das mercadorias, o valor das mercadorias, vai dar o valor e a gente vai trocar por dinheiro, né? Então, a avaliação, ele vai dizer que o indivíduo será rico ou pobre, dependendo da quantidade de trabalho alheio que possa dispor. Portanto, o valor. Trabalho comandado, labor. Né? Então, tempo de trabalho, valor de troca. Né? Então, a quantidade de trabalho que for necessária para produzir a mercadoria, então a gente vai disponibilizar essa quantidade de trabalho necessária para se produzir uma mercadoria e vai ser pago esse tempo. Então, diferentes graus de dificuldades, vai dizer comum a troca de mercadoria por mercadorias do que por trabalho, comum trocar mercadoria por dinheiro, porém o ouro e prata de mercadorias tem seu valor definido em quantidade. Então, preço real, né? Interessante essa quantidade de trabalho, o preço real que é colocado a quantidade de trabalho, dinheiro, né? Que é igual ao preço nominal, velho. Igual ao preço nominal. Então ele vai dizer os fatores que compõem o preço: produto independente, valor de troca e trabalho contido, que é igual ao salário. Então, o valor de troca, qual é o valor do bem? O trabalho contido nesse bem e o salário que foi pago. Porém, quando há a separação entre produtor direto e propriedade dos meios de produção, né? Então, produto, salários, mais lucros. Aí vem antecipação e trabalho de direção, onde salário, né, é igual a subsistência e lucro, que determina-se pelo tamanho do capital investido. Né? Então, o produto do trabalho não pertence ao trabalhador. Veja só, o produto do trabalho, segundo Smith, o produto do trabalho não pertence ao trabalhador. Deve ser repartido com o dono do capital, que lhe dá emprego. Né? Então, a renda da terra, então, quando se torna propriedade privada, deve ser remunerada, portanto. Né? Deve ser remunerada, portanto. Aí vem a distribuição. O Smith afirma que o preço real é o trabalho. O preço real é o trabalho, porém foge a teoria do valor e recorre ao preço. Então, desdobra-se em 3 fatores: salário, lucro, mais renda. É isso. E ele conclui o capítulo afirmando que o emprego produtivo da renda e do lucro. Então, a teoria do valor resulta em fracasso, enquanto a evolução do pensamento econômico foi um avanço. Renda e lucro são deduções do produto do trabalho, propriedade. Cada preço constitui-se de renda mais salário, que é igual a lucro. Renda ou produto nacional. Né? Então, nós vamos ter o efeito de acumulação sobre o nível dos salários. Né? Então, os efeitos, né, da acumulação sobre o nível dos salários. Então, nós vamos ter efeito de curto prazo, efêmero, é virtude da teoria da população, né? Efêmero. Efeito de longo prazo, aumento permanente do nível natural do salário, ampliação do acesso ao consumo e aumento da ocupação de emprego. Caráter positivo e superior da produção capitalista, né? Então, você vai ter preço natural e preço mercado dos produtos. Né? Então, preço natural, que cobre salários, mais lucro, mais renda.
Preço de mercado pode estar acima ou abaixo do preço natural. Depende muito da oferta e demanda efetiva, né? Porém, em condições, a liberdade de mercado, concorrência, tendência do preço, mercado, que é igual ao preço, né? Natural. Então, consideração, partes do preço que oscilam são geralmente lucros de salário. Veja só, as partes dos preços que oscilam são geralmente lucros de salário, renda mais consistente. Então vai haver uma possibilidade de lucro extraordinário, segredo industrial ou tecnologia. As forças extras de mercado podem interferir, né? Podem interferir no mecanismo do mercado, coordenação dos monopólios e privilégios, né? E vem preço no mercado pode ficar muito tempo acima do natural, mas ficará abaixo por muito tempo, né? Então esse aí é o preço, né, natural, é o preço do mercado definido por Smith, né? E o que define nível natural, né? Então ele vai dizer o que define o nível natural. Salários, nível de subsistência e reprodução, né? Biológico, histórico. Maior força contratual dos capitalistas e movimento demográfico. Conduzem o salário à taxa natural.